Esse vídeo é a parte 2 do Gog e Magog e a Terceira Guerra Mundial. Acho que o nome é esse. Gog e Magog e a Terceira Guerra Mundial. Então, como eu decidi fazer a parte 2, eu já renomeei. O anterior é Gog e Magog e a Terceira Guerra Mundial, parte 1. Primeiro eu queria fazer um comentário. Quem não viu a parte 1, eu recomendo que veja, porque não é pré-requisito. Vai dar para acompanhar essa parte 2. Porque eu vou entrar por outro caminho, eu vou entrar pela localização. Só que a diferença entre a parte 1 e a parte 2 é que a parte 1 tem fonte. Tudo que foi apresentado na parte 1 da guerra de Gog e Magog, como uma guerra anunciada na Torá, não só no livro do profeta Ezequiel, mas também em Zacarias. E existem comentários, né, comentários rabínicos posteriores, comentários no Talmud. Existe um material literário, um material interpretativo e filosófico sobre essa guerra de Gog e Magog, como uma guerra que anuncia o final dos tempos, em hebraico Acharita Yamim, e que depois seria o início de uma nova era, da era messiânica. Tá, então, qual a diferença entre a parte 1 e a parte 2? É que a parte 1, eu tirei a parte 1 de escritos, comentários de rabinos, de filósofos, de estudiosos da Torá. Posso ter acrescentado também conclusões pessoais, mas a parte 1 tem fontes. Essa parte 2, ela é uma especulação minha, não tem precedente. Eu não li em nenhum lugar. Então, ela é uma construção, e eu estou construindo, quer dizer, não sei se eu chamo de aula, de que eu chamo, né? Eu estou construindo essa possibilidade, que eu vou apresentar aqui, ao mesmo tempo que eu estou comentando a respeito. Não tem precedente, não li em lugar nenhum. Procurei, dei busca, eu busco em sites israelenses autorizados e não achei. Como é que começou essa construção, né? É que eu fui buscar, isso tem fonte, isso que eu vou dizer. Eu fui buscar a localização de Magog, né? Porque foi dito na parte 1, foi dito que, mas eu vou dizer agora, porque eu não quero que a parte 1 seja pré-requisito da parte 2, então, e a gente vai enveredar por um outro caminho, mas sugiro que depois vocês assistam, quem ainda não assistiu. Então, essa guerra de Gog e Magog, já vimos que Gog é um governante e Magog é um território. Gog é o governante de Magog. E aí eu fui buscar nas interpretações, não nas escrituras, não está nas escrituras, está nas interpretações, nas pesquisas posteriores, pesquisas da Idade Média. Eu fui buscar pesquisas rabínicas ou geográficas. Eu fui buscar que território é esse. Eu procurei em sites israelenses, né? Onde é Magog hoje? Onde fica Magog? E aí tem algumas possibilidades, não tem só uma possibilidade, eu vi, 2 possibilidades, não mais, no máximo 3, mas
tem uma circunscrição, né, lá no Oriente Médio, e a que mais me parece fazer sentido, esse território, Magog, é na fronteira, numa tríplice fronteira entre a Turquia, a Armênia e o Irã. Então seria o leste da Turquia, seria o noroeste do Irã, deixa eu ver se eu acho o mapa aqui, e o sul da Armênia. Isso. Então, o profeta Ezequiel, que é onde aparece o nome da guerra, em Zacarias não aparece o nome da guerra, Gog e Magog, mas aparece a mesma descrição da gravidade dessa guerra, né? Então sabemos que é a mesma guerra. Mas o nome, a guerra de Gog e Magog, ela aparece em Ezequiel. E Ezequiel, ele profetizou na Babilônia, ele profetizou no exílio. E a Babilônia hoje é Iraque. Então, a ordem que ele recebeu, eu estou para quem quiser acompanhar, é Ezequiel capítulo 38. O capítulo 38 começa assim, Ezequiel recebe uma ordem divina de ir profetizar contra Gog, o governante de Magog, e ele fala também de 2 outros lugares, que eu vou dizer já, e arrisquei ele aqui, Mesher e Tuval. Então ele diz assim, dirija-se a Gog, na terra de Magog, o príncipe e o governante de Mesher e Tuval, e profetiza para ele. Então eu fui procurar onde fica essa terra de Magog. E eu achei essa fronteira, vou voltar aqui no mapa, que é o extremo leste da Turquia, fazendo fronteira com o sul da Armênia e o noroeste do Irã, no encontro de 3 fronteiras. Cáucaso. Na verdade, o que há de comum, eu disse que as 2 ou 3 possibilidades que eu achei remetiam ao Cáucaso. E o Cáucaso é naquela região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Então, é onde fica essa tríplice fronteira, mas também a Armênia sul da Rússia, e tem uma outra, tem o Azerbaijão, tem a Geórgia também, mas tem me chamou a atenção essa tríplice fronteira por um outro motivo. Também tem, né, nessa ordem que o profeta Ezequiel recebeu de profetizar, ele é informado que a guerra virá do norte, do extremo norte. E assim você pega uma régua, assim, coloca o mapa do Oriente Médio, pega uma régua do Iraque para cima, é justamente nesse ponto realmente no Cáucaso, entre a Turquia, o Irã e a Armênia. Bom, até aí eu achei. A partir daí, é especulação minha, é construção minha. Por quê? Porque eu encontrei uma coincidência que me pareceu significativa, importante. É que nesse lugar, nessa tríplice fronteira entre a Turquia, a Armênia e o Irã,
fica o Monte Ararat. O Monte Ararat está na Turquia, mas ele está a poucos quilômetros da fronteira com a Armênia e poucos quilômetros da fronteira do Irã. E o Monte Ararat, na Torá, é o monte onde atracou, não sei se a palavra é essa, a Arca de Noé, após o dilúvio. Isso está escrito na Torá. Inclusive, existem pesquisas até hoje. Existem pesquisas, né, pesquisas sobre, né, porque será, né, que evento que aconteceu lá no Monte Ararat para ter esse destaque como o lugar onde a Arca de Noé atracou em terra seca. Então, isso chamou a minha atenção, né? Por que a guerra de Gog e Magog, que é a última guerra, alguma semelhança com a Terceira Guerra Mundial, por que esse chakra? Por que essa localização? Por que Magog é bem no lugar onde a Arca de Noé atracou depois do dilúvio? Quer dizer, esse Gog seria um governante que concentraria várias nações, faria uma aliança de várias nações contra Israel e contra Jerusalém. E a profecia que é solicitada, né, para Ezequiel contra Gog é que ele advertisse Gog de que essa guerra seria uma guerra perdida. Mas assim com termos muito graves, assim como em Zacarias também, 14, se não me engano. Então, aqui começa a minha construção, começa a minha especulação. E eu pensei, por que lá? Qual é a relação entre a guerra de Gog e Magog, a Harita Yamim, né, no final dos tempos, com o fim do dilúvio, que seria aproximadamente o início de um novo tempo? Então, eu vi duas possibilidades, mas isso eu procurei muito. Eu procurei muito para ver se não existe um precedente, se não existe uma jurisprudência, se alguém não pensou nisso antes. Eu queria achar isso, então eu botei no Google, nos sites de Israel, em hebraico, eu botei no Google Guerra de Gog e Magog, Monte Ararat, Guerra de Gog e Magog, dilúvio. Não existe relação. Mas deve ter uma relação. O mundo é grande demais para colocar dois eventos que dá para achar semelhanças entre eles, dá para achar no mesmo lugar. Então, qual foi? Aí eu vi duas possibilidades, mas isso é especulação. E aí nós temos um espaço para comentários. Quem quiser comentar, contribuir, pensar junto, eleger um dos dois, por favor, faça isso. Estamos pensando juntos. Afinal, parece que nós estamos dentro de alguma guerra parecida com a guerra de Gog e Magog. Então, a primeira possibilidade foi: a Arca de Noé, ela atracou no final do dilúvio para uma nova tentativa, né? Porque o mundo anterior ao dilúvio, né? O mundo pré-diluviano, ele não deu certo por causa de perversidade, muita perversidade. Então, ele precisou ser destruído, mas não a criação toda. A criação foi mantida. Então, mas ela foi preservada por uma família. Foi eleita uma família, como nós vimos lá na parte 1,
Aquilo tudo tem fonte, né, que é a família de Noé, a esposa e os 3 filhos, e todos os animais em casais. Foram preservados para um novo início. Quer dizer, quando a gente reinicia, né, o computador, a gente reinicia, liga e desliga o carro para pegar. Então, é um novo início. E a guerra de Gog e Magog anuncia também um novo início. Ela anuncia um final, de um período e o início da era messiânica. O que mais tem de parecido, né, para localizar dentro desse chakra geográfico? Os 2 eventos foram eventos, né? O dilúvio foi, a guerra de Gog e Magog está sendo, ou será, traumáticos, trágicos. Então, é como se fosse a guerra de Gog e Magog, é chamada, na literatura rabínica, é chamada de dores do parto, contrações que antecedem o parto. Então, essa foi a primeira construção que eu fiz para explicar a coincidência de localização quase que precisa, né, dos 2 eventos, o final do dilúvio e a guerra de Gog e Magog, que teria início, né, por determinação de um governante nesse local que faria uma aliança e etc. Já dissemos, né? E aí seria o final dos tempos com o início da era messiânica depois. Essa foi a primeira relação que eu fiz para explicar a coincidência geográfica. E a segunda é um pouco mais complicada. Eu vou ter até um pouco de dificuldade de explicar. Depois, então, a Arca de Noé atracou no Monte Ararat. E dali saiu a nova tentativa, né? O repovoamento da terra, com Noé, a esposa e os 3 filhos. Talvez 100 anos depois, menos de 100 anos depois, um bisneto de Noé, chamado Nimrod, ele é considerado assim o primeiro grande rei da nova civilização, da nova e da antiga, porque antes, na era pré-diluviana, ninguém se destacou, né, como um governante desse porte. Então, esse Nimrod, ele foi um líder muito reconhecido. E a Torá fala que ele era caçador. Mas existem... Caçador pode ser uma metáfora, pode ser caçador de animais, pode ser caçador de pensamentos também. Só que eu não queria entrar na interpretação da Torre de Babel, porque a Torre de Babel precisa de um vídeo só para ela, porque é um tema, por si só, ele precisa ser examinado com muito cuidado, porque ele tem muito conteúdo. É uma história que é relatada em 6 ou 7 versículos. Cada versículo é aproximadamente uma frase longa, mais uma frase. Então, uma historinha de 7 versículos, ela se tornou um símbolo, um conceito, uma metáfora. Pintores renascentistas, né, pintaram a Torre de Babel. Temos aqui a figura, separei, a carta Torre do Tarô, a Casa de Deus. Por que a Casa de Deus? O que é isso? Isso seria... eu não quero entrar, senão esse vídeo não vai ter fim. Eu quero tentar ser mais objetiva, a coisa que eu não sou.
Então, assim, vou voltar para o bisneto de Noé. Esse bisneto de Noé, chamado Nimrod, e esse nome, Nimrod, já ele é derivado da palavra Mered. Mered é a raiz, o radical. Mered é revolta ou revolução. Mered, pensa nos fonemas, nas letras MRD, é Nimrod, Nimrod. Então seria o revoltoso, né? Seria o rebelde. Esse é o nome do... E no início do relato da Torá, os nomes das pessoas indicavam o destino das pessoas, né? Então, já vimos que ele era um revoltoso, que ele era um rebelde. Quando aconteceu o fato da Torre de Babel, Noé ainda era vivo, o bisavô ainda era vivo, Noé. Então, ele foi sob a liderança de Nimrod que as pessoas tiveram a ideia de, na Babilônia, quer dizer, desceram, né, desse ponto do Cáucaso, do Monte Ararat, desceram até a Babilônia e construíram uma torre que chegasse até o céu. E aí isso precisa de um vídeo, precisa ter muitas interpretações. Mas o criador não gostou, né, dos motivos que levaram à construção dessa torre. A própria descrição na Torá está dizendo, vamos construir uma torre que alcance até o céu. E aí todos falavam a mesma linguagem, havia só um idioma. Essa também é uma teoria bíblica da distribuição de troncos linguísticos. E aí o Criador, né, confundiu, tem essa, mais ou menos essa palavra, a gente traduzindo aproximadamente, ele confundiu a linguagem de forma que as pessoas não se entendessem e não dessem continuidade à construção da Torre de Babel. Então, ele produziu uma falta de... através, né, da construção ou da criação de idiomas, linguagens diferentes, ele confundiu a comunicação entre as pessoas. E então, daí vem a minha segunda construção da coincidência de lugar entre o território de Magog, cujo rei, né, cujo governante levaria a advertência profética de Ezequiel, e a Arca de Noé. Seria que a confusão de línguas, o desentendimento entre as pessoas está acontecendo agora. Então, o que nós estamos vivendo agora é aquele versículo que Deus diz, vou descer e vou confundir a língua de forma que eles não se entendam e aí eles interromperam a construção da torre e com isso eles realmente se dispersaram. Então, a segunda possibilidade é essa. Será, porque na Torá tem outros versículos em que a punição não é imediata, não é junto com... não é no mesmo momento em que ela é anunciada. Então, quando o Criador diz, vou confundir a linguagem de forma que eles não possam se comunicar,
Eu acho que está acontecendo isso agora. Falta de comunicação, desentendimento, no mundo inteiro. O mundo está partido, o mundo não está se comunicando. Então, eu fiquei impressionada com isso. Pode ser as duas coisas, pode ser uma, outra ou as duas simultaneamente. Eu tenho uma tendência a faz mais sentido para mim, embora as duas sejam construções minhas, faz mais sentido para mim a primeira possibilidade. Né? É o mesmo local, porque é um novo, né, começo, uma nova era. Mas a segunda também faz sentido com o que nós estamos vivendo. O desentendimento total da humanidade inteira, né? Tá tudo muito esquisito, muito polarizado, as pessoas realmente não se entendem. E aí, eu demorei muito para fazer esse vídeo, eu queria muito fazer. Eu demorei porque eu demorei a fazer essa construção, eu demorei porque também não tem fonte, porque é uma especulação, mas o gatilho, né, que me fez decidir gravar hoje foi uma frase que eu li ontem do Martin Luther King. Que se encaixa muito com o que está acontecendo atualmente, com essas guerras que estão acontecendo atualmente. Então, eu vou fechar com a frase: o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que permanecerem neutros em tempos de grande conflito moral. Martin Luther King. Então eu pensei, eu não vou ficar neutra, eu vou gravar o vídeo. É o mínimo que eu posso fazer. Pensar junto. Porque aí, no segundo caso, no caso do desentendimento, a Torá, percebam que a Torá funciona como uma matriz, não matrix, como uma matriz. Quer dizer, você encontra os eventos, os fatos históricos, você encontra analogias na Torá, como uma matriz, não necessariamente como uma profecia, até pode ser como uma profecia, mas estou chamando de matriz, uma matriz de... Você encontra lá na Torá, você pode fazer o retroativo também, o caminho inverso também. Então, gente, é isso. No mais, peço que curtam, é importante, curtam, compartilhem, comentem. E eu estou com 920 inscritos, faltam 80 para 1000 inscritos. Então, falta pouco, né? Falta menos. Então, eu peço que divulguem, curtam e compartilhem. Por que isso é importante? Para o vídeo não desaparecer, porque ele não fica exposto, ele não é recomendado pela plataforma, ele não tem visualização. Então, só acessa quem conhece o canal. Então, divulguem para mais gente conhecer. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão recorrendo à espiritualidade. E esse é um caminho, esse canal é um caminho para um tipo de espiritualidade. Então, ajudem. Lembrem-se da frase do Martin Luther King. O pior que pode acontecer é ficar neutro em situação de conflito moral. Então, muito obrigada para quem assistiu até o final, valorizo muito e conto com vocês. Obrigada e tchau.